Jornal da Globo. Oferecimento Bank Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Não vai ser tão fácil quanto o governo pensava. Começam as reações à lei que dá à Receita Federal o poder de quebrar o sigilo bancário dos suspeitos de sonegação. A questão pode ser definida pela Justiça. Você vai ver aqui no Jornal da Globo. O Supremo Tribunal Federal recebe as primeiras ações contra a quebra de sigilo e a Advocacia Geral da União prepara-se para a batalha jurídica. No país do consumo, vendas em queda. Números divulgados hoje mostram que a economia dos Estados Unidos está mesmo desaquecida. E a complicada história do baiano Raimundo Nonato, que morreu deixando uma esposa e uma amante e apenas um seguro de vida. Vai caber ao Supremo Tribunal Federal decidir se vale ou não a lei de quebra do sigilo bancário. Hoje, a Confederação Nacional do Comércio entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar derrubar a nova lei. E foi apenas a primeira. A Confederação Nacional do Comércio é contra o princípio básico da nova lei, a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Na ação de 24 páginas, a CNC citou votos de ministros do próprio Supremo e também do Superior Tribunal de Justiça contra a medida. Nem mesmo o advogado-geral da União foi poupado. A Confederação usou o texto de Gilmar Mendes, em que ele afirma que os direitos fundamentais não podem ser modificados. Esta é a primeira de muitas outras ações questionando a quebra do sigilo que o governo vai ter de enfrentar, principalmente a partir de fevereiro, quando acaba o recesso do Judiciário. A Ordem dos Advogados do Brasil deve tomar uma decisão na próxima reunião do Conselho, marcada para o mês que vem. E a Confederação Nacional da Indústria já anunciou que também deve contestar a nova lei. Na defesa que vai apresentar ao Supremo, a Advocacia Geral da União vai dizer que, neste caso, ao contrário do que acontece quando existe a quebra de sigilo autorizada pela Justiça, os investigados são comunicados e podem acompanhar todo o processo. O objetivo não é fazer devassa. O objetivo não é causar terror. O Estado de Direito é aquele Estado em que as pessoas sabem que, de manhã, quando bate a porta, é o leiteiro e não é a polícia. No STF, só o ministro Carlos Veloso está de plantão. Com isso, o governo ganha tempo para preparar a defesa, porque dificilmente o presidente do Supremo vai tomar uma decisão sozinho. A Corregedoria Geral da Receita Federal vai ficar encarregada de receber as reclamações daqueles que se sentirem prejudicados pelo uso indevido das informações bancárias, com poderes até para suspender o processo de quebra de sigilo. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fechou o ano de 2000 em 5,97%. O número é bem próximo da inflação estimada para o ano no acordo com o FMI, 6%. O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, comemorou discretamente, como é o seu estilo, o resultado da inflação no ano 2000 e está muito otimista com relação às metas para este ano, de 4%, e para o ano que vem, de 3,5%. A economia brasileira está entrando numa fase positiva, com inflação em queda e perspectiva de crescimento. A frase foi interpretada pelos analistas de mercado como um sinal de que o Comitê de Política Monetária pode mexer novamente nas taxas de juros na próxima reunião marcada para o dia 17. Os juros pré-fixados para 31 dias, os CDBs, pagaram hoje um prêmio de 15,07% ao ano. O otimismo cruzou a fronteira depois que o FMI anunciou oficialmente a aprovação do pacote de ajuda à Argentina. Serão liberados imediatamente 14 bilhões de dólares para reanimar a economia do país vizinho. Essa é a primeira parte da ajuda de 40 bilhões de dólares. Já nos Estados Unidos, o clima é bem menos otimista. Um relatório divulgado hoje mostra que mesmo com as vendas de Natal, a alta no consumo foi de apenas 0,1% em dezembro. Ao fazer um balanço de 8 anos de prosperidade ininterrupta, o presidente Bill Clinton disse que George W. Bush vai herdar uma economia saudável. Mas, como mostra o repórter Jorge Pontual, os sinais de desaquecimento da economia americana são cada vez mais evidentes. Recessão nos Estados Unidos? Ainda não.
Ao contrário do que se esperava, o consumo não caiu em dezembro. O relatório do Departamento de Comércio, divulgado hoje, surpreendeu os economistas. Houve um pequeno aumento em relação a novembro, apenas 0,1%, mas todos esperavam uma queda. Um crescimento não esperado na compra de automóveis puxou as vendas para cima. Mas apesar do resultado em dezembro melhor do que o previsto, a queda do consumo no último trimestre foi a maior dos últimos 10 anos. A boa notícia de hoje diminui um pouco a pressão em cima do Banco Central americano para continuar baixando os juros. Mas o vice-presidente do Fed, Roger Ferguson, disse que o banco vai fazer o que for necessário para a economia americana continuar forte e estável. Ou seja, vem mesmo por aí mais um corte nos juros. O que está em discussão é o tamanho do corte. O jornal Washington Post afirma hoje que o presidente do Fed, Alan Greenspan, surpreendeu até os colegas dele ao baixar os juros em 0,5 ponto percentual no início do mês. O jornal prevê que os próximos cortes serão menores. Na linha do otimismo, o presidente Clinton divulgou seu último relatório econômico. Ele diz estar legando ao sucessor uma economia saudável. Mas o presidente eleito George W. Bush discorda. Disse ao Wall Street Journal, em sua primeira entrevista sobre economia, que está relativamente pessimista. Por isso, vai antecipar o programa de corte nos impostos para incentivar o consumo. Bush pediu desculpas a Alan Greenspan por ter pedido que os juros caiam mais. Prometeu que não vai mais falar no assunto para respeitar a independência do Banco Central americano. E às vésperas da troca de poder nos Estados Unidos, o presidente americano Bill Clinton se despede do cargo com música. Com seu velho sax, Clinton se despediu dos eleitores de New Hampshire e foi muito aplaudido. Como Clinton vai ficar desempregado a partir do dia 20 de janeiro, o jornal The New York Times tem uma sugestão. Que tal ele se candidatar a presidente da França? Isso mesmo. Uma lei dá a cidadãos de territórios que já estiveram sob domínio francês o direito de se naturalizar. É o caso do Arkansas, terra natal do presidente. Só tem um problema. Ele teria que falar francês. O The New York Times acha que isso Clinton tiraria de letra. Afinal, diz o jornal, de eleição, globalização e recessão, qualquer político entende. E hoje o presidente americano Bill Clinton foi submetido a uma biópsia. Num exame de rotina, foi descoberta uma lesão nas costas do presidente. O dermatologista que examinou Clinton suspeita que a lesão seja um carcinoma, uma forma de câncer de pele que pode ser tratada e que no estágio inicial não representa ameaça à saúde. Os 5 laboratórios que descumpriram a medida provisória do governo e aumentaram o preço dos medicamentos este mês voltaram atrás. O Ministério da Saúde chegou a anunciar que eles seriam punidos com multa, mas os representantes da indústria farmacêutica informaram que houve apenas um erro na revista que publicou os preços. E começou às 5 horas o maior evento musical do ano. Depois de uma abertura em grande estilo, o Rock in Rio fez o público dançar com os shows de 2 estrelas da música popular brasileira. Mas a noite na Cidade do Rock está apenas começando. Maurício Kubrusli, qual a próxima atração do Rock in Rio aí para os seus milhares de fãs? Olha, o que vem agora é uma música bem brasileira. O que vem agora é um pouco de axé. O palco está sendo preparado para a Daniela Mercury, que vai entrar daqui a pouquinho. É a hora desse pessoal todo dar uma esparecida, descansar um pouco. Essa é uma noite, Ana Paula, muito calma aqui. É uma noite de absoluto relax. É uma noite para o pessoal... Começou com Milton Nascimento. Milton Nascimento fez um grande show. Depois foi a vez de Gilberto Gil, que também fez... O show de Gilberto Gil já foi bastante animado. Teve momentos bastante animados. E depois veio o reencontro entre James Taylor e a plateia que trouxe James Taylor de volta à vida há um tempo atrás. O show de James Taylor, ele terminou, mas não deu para sair do palco de jeito nenhum. Ele teve que voltar há pouquinho para fazer um bis, porque o pessoal exigiu. Claro que cantou o principal sucesso. E agora ele saiu de vez para deixar o palco para... Mas, pessoal, ainda tem gente por aqui cantando um pedacinho. Ana Paula.
a gente volta daqui a pouco com mais Rock in Rio. E a seguir, não é no Brasil, mas bem que podia ser. Autoridades criam um selo contra os maus motoristas. E a estranha história de Raimundo Nonato, suas 2 mulheres e um único seguro de vida. Rock in Rio, por um mundo melhor. Oferecimento América Online, Banco Itaú, Skol e Coca-Cola. Com a América Online eu conheci gente em vários lugares. É super fácil, olha quanto e-mail eu recebi. Minha filha continua nos Estados Unidos. É tão fácil falar sempre com ela pela América Online, com total privacidade. A saudade tá apertando pra caramba. Florianópolis. A gente se fala praticamente todos os dias pela América Online. Eu falo com gente do mundo inteiro. E meu pai só paga a ligação local. Valeu, América Online. América Online, fazendo a internet mais fácil. Vem aí, Coca-Cola e Rock in Rio, verão pra curtir. Por favor, como é que eu chego aqui, ó? Positivo. O senhor segue em frente, vira a segunda direita, a primeira esquerda. Quando o senhor vê um orelhão, o senhor vira a esquerda novamente. O senhor vai passar aqui atrás. Aí o senhor conta 2 lombadas e vira a direita. No sexto semáforo, o senhor vira a direita, aí chegou. Não tem um jeito mais simples? Ah, nesse site não. Ah, se todo site de banco fosse como o Itaú. Você investe, paga contas, pega empréstimos, planeja aposentadoria. Itaú.com.br. É simples assim. Rodinha de futevôlei, rodinha de surfista, rodinha de mulher bonita. Nossa senhora, o que é isso? Opa, desculpa. Rodinha de casados, aliás, 2, casados e casadas. Olha como eles se entendem. Rodinha de descasados, olhando, adivinha o quê? Peraí, o que é isso aí? Ah, sim, é a famosa rodinha de tatuís dançando a dança da chuva. Claro, né? Bom, é isso aí. No verão, onde tem rodinha, tem cerveja redondinha. Skol, a cerveja que desce redondo. Domingo no Fantástico, a impressão digital do século XXI. Cientistas descobrem que as ondas cerebrais podem revolucionar as investigações policiais e provar se uma pessoa realmente cometeu um crime. No tempo dos dinossauros, os incríveis pterossauros voadores, a luta pela sobrevivência e a guerra pela conquista de um território. E na série Isso é um Espanto, as loucuras de um cara que é uma verdadeira fera no arco e flecha. Domingo, no Fantástico. Pessoas ainda estão internadas em 5 hospitais do Rio por causa do incêndio ontem à noite no centro de produção da Rede Globo, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Faltava pouco para terminar a gravação do programa Xuxa Parque, que ia ao ar na semana do Carnaval. De repente, fumaça e fogo. O atendimento às vítimas começou do lado de fora. 28 pessoas ficaram feridas ou intoxicadas. Hoje, peritos da polícia tentavam descobrir como o incêndio aconteceu. O fogo começou no final da gravação do programa, nesta parte do cenário onde fica a nave usada pela apresentadora para se despedir das crianças. A polícia ainda não divulgou o resultado da perícia, mas os agentes suspeitam que o incêndio foi causado por um curto-circuito. Na hora do fogo, a menina Tamires Gomes, de 7 anos de idade, não conseguiu sair da cadeira desta roda gigante, que estava próxima às chamas. Foi salva pelo segurança de Xuxa, Leonilson Vieira de Oliveira. Os 2 estão internados em estado grave. A mulher dele falou com os médicos e contou como está o marido. Realmente o estado dele está gravíssimo, ele está com mais de 90% do pulmão afetado. A maioria dos feridos sofreu queimaduras internas nos pulmões por causa dos gases que saem do material sintético queimado. Os médicos disseram que todas as pessoas internadas no centro de tratamento intensivo
ainda correm risco de vida. Nós não podemos passar um prognóstico agora, apenas o tempo é que dirá que grau de sequela esses pacientes poderão vir a ter. As imagens gravadas durante o acidente estão sendo entregues às autoridades. A polícia canadense tomou uma atitude radical contra os motoristas que são apanhados dirigindo bêbados. Como castigo, os carros dos infratores vão ter que exibir nas janelas um cartaz com a letra D de drunk, bêbado em inglês. A polícia acha que dessa forma vai evitar que os motoristas bebam antes de dirigir. O corpo de Ademar Ferreira da Silva, o maior atleta olímpico brasileiro, vai ser velado durante toda a noite no prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ademar morreu pela manhã vítima de parada cardíaca. Um atleta excepcional. Ademar assombrou o mundo nos Jogos Olímpicos de 52. Num único dia, bateu 4 vezes o recorde mundial no salto triplo e ficou com a medalha de ouro. Aplaudido de pé, foi agradecer ao público e criou a volta olímpica. 4 anos depois, mais uma medalha de ouro. Era o bicampeonato olímpico. Ao todo, foram 7 recordes mundiais, 3 títulos pan-americanos e 5 sul-americanos. Poliglota, Ademar era homenageado o tempo todo. Na abertura das provas de atletismo em Sydney no ano passado, lá estava ele, entre os melhores do mundo de todos os tempos. Gostava de cantar. Igrejas na Bahia tem a vizinha quando passa com seu vestido granate. Formado em Belas Artes, Educação Física, Direito, Jornalismo e Relações Públicas, foi adido cultural do Brasil na Nigéria e viveu saboreando a glória de ter sido um daqueles atletas únicos no mundo. E aos senhores todos, muito obrigado pelo respeito que tiveram por mim. O baiano Raimundo Nonato morreu, deixando 2 mulheres, 8 filhos e 1 seguro de vida. A briga, que antes era pelo marido, se transformou numa outra disputa. Mulher oficial e amante querem o dinheiro do seguro. A justiça entrou no meio. Para entender melhor essa história, veja a reportagem de Cristina Miranda. Noélia dos Santos tem 58 anos. Iracilda Nascimento é um pouco mais velha, 60 anos. Noélia é dona de casa. Iracilda também. Noélia foi casada com Raimundo Nonato durante 24 anos. Iracilda viveu com Raimundo Nonato durante 21 anos. Noélia tem 5 filhos com Raimundo. Iracilda tem 3, com ele mesmo. Noélia, a mulher oficial. Iracilda, a amante. Vivi com ele esses anos todos. E a mulher dele era eu. Ele ficava lá e cá, lá e cá, lá e cá. Ele dormia uma noite aqui e uma noite lá. Noélia e os filhos sabiam mesmo que Raimundo Nonato tinha uma amante. Mesmo assim, quando ele morreu, em 84, tiveram uma surpresa. Raimundo deixou um seguro de vida. Só que na hora de receber o dinheiro, Noélia descobriu. Estava no nome dos filhos e da amante. Esposa sou eu, ele devia ter botado no meu nome. Mas botou o nome dela. Ele foi um homem errado. Eu fiz camaradagem, né? Pra ficar logo livre. Aí, disse a ele, divida no meio. Um tanto meu, um tanto dela. Ela disse, não, eu só quero tudo. As famílias partiram para uma briga na justiça. O dinheiro foi depositado em juízo no Fórum de Salvador. Na época, 2.400.000 cruzeiros. Corrigindo pelos índices da poupança, hoje pouco mais de R$8.500. Agora, 17 anos depois, o Superior Tribunal de Justiça decidiu dividir o seguro. Metade para a mulher, metade para a amante. Até os filhos do mesmo pai ficaram divididos. Eu achei que ele não foi justo em ter colocado ela como principal. Eles decidiram assim, então tá bom, melhor do que nada, né? Mas não tem discussão. A decisão da Justiça é em última instância. O dinheiro vai mesmo ser dividido, só que o STJ ainda não definiu a data do pagamento. O Superior Tribunal de Justiça informa que este caso não cria jurisprudência, ou seja, qualquer outra situação parecida precisa passar por um novo julgamento. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo do maior show de rock do Brasil. E ainda, os médicos decidem suspender o tratamento de imunoterapia do governador Mário Covas. E depois da confusão em São Januário,
torcedores só poderão entrar em estádios com lugares numerados. A felicidade vem quando a gente aprende a escutar seus sinais. Por isso, tudo que a Caixa faz escutando você. Hoje a Caixa está fazendo aniversário e queria agradecer a todos os brasileiros por esses 140 anos cheios de bons sinais. A Rede Chevrolet aproveita este começo de ano para desejar a todos um ótimo milênio. Pensando bem, acho que dá para fazer melhor do que isso. Saudamos de ano novo Chevrolet em todas as concessionárias. Toda a linha Chevrolet com preços imperdíveis e condições espetaculares. Além de um lote exclusivo de 1.500 Celtos que você compra direto da fábrica. Isso mesmo, direto da fábrica. É só até domingo em todas as concessionárias. Aproveite! Convidamos a galera do rock para mostrar por que Skin Cariol se bebe suada. Começasse agora, que o mundo fosse nosso de vez, que a gente não parasse mais de se amar. Rock e Skin Cariol, quanto mais suada, melhor. Skin Cariol, a cerveja oficial do Rock in Rio, só podia ser ela. A exposição 50 anos de TV e mais, na Oca do Parque Ibirapuera, de terça a domingo, das 10 às 22 horas. É a Globo.com, você na Oca. No palco, grandes feras da música mundial. Na plateia, o agito da galera. E aqui na Globo, um show de cobertura. É o melhor do Rock in Rio. Entrevistas, bastidores, tudo para você entrar no clima desse mega evento. Hoje, depois do Jornal da Globo, fique ligado no Rock in Rio. Em menos de 24 horas, 2 acidentes de avião mataram 9 pessoas. Ontem à noite, foram 3 os mortos na queda de um bimotor da empresa carioca Lasa, no município de Paramirim, sudoeste da Bahia. E agora à noite, outro acidente matou 6 pessoas no Triângulo Mineiro. O bimotor pegou fogo ao cair nesta fazenda, no município de Água Comprida, a 550 quilômetros de Belo Horizonte. Lavradores que assistiram à queda encontraram no local 6 corpos carbonizados. 3 dos mortos eram diretores da fábrica de bolachas Mabel, de Ribeirão Preto. O governador Mário Covas apresenta aumento da pressão intracraniana. Foi o que revelou um exame feito hoje no Instituto do Coração, em São Paulo. O resultado preliminar da ressonância magnética de corpo inteiro não indicou a presença de novos tumores na região da bexiga. O aumento da pressão intracraniana é o que estaria causando as fortes dores de cabeça e dificultando a fala e a coordenação motora de Covas. Os médicos que acompanham o governador fizeram um exame do líquor, que envolve a medula e o cérebro. Com o resultado que sai na semana que vem, eles saberão a causa do aumento da pressão intracraniana. A equipe médica decidiu suspender o tratamento imunoterápico contra o câncer. Uma segunda sessão seria aplicada hoje. Depois dos exames, Mário Covas deixou o INCOR numa cadeira de rodas. Muito abatido, não quis falar com os jornalistas. Apesar do resultado negativo da ressonância magnética, o médico particular do governador, Davi Wipp, não descarta a hipótese de um novo tumor. Mário Covas está tomando um anti-inflamatório com corticoide e um medicamento para proteger o estômago da ação desse remédio. Os médicos recomendaram repouso absoluto neste fim de semana. A mulher do governador, dona Lila Covas, afirmou que vai fazer uma caminhada até a Aparecida do Norte como promessa pela saúde do marido. As federações de futebol já começaram a fazer vistorias nos estádios e a preparar as mudanças determinadas pelo Ministério da Justiça. Em nome da segurança,
acaba a geral, onde os torcedores assistiam aos jogos em pé e todos os lugares terão que ser numerados. Além disso, as vistorias passam a ser obrigatórias, como mostra o repórter Ricardo Azeredo. No estádio Beira-Rio do Internacional, a equipe da Defesa Civil percorreu todas as instalações, verificou a situação das arquibancadas e das grades que separam as torcidas. Os acessos ao campo também foram inspecionados. A pequena ponte que leva ao gramado não agradou. No estádio olímpico do Grêmio, outra maratona pelas arquibancadas, pela pista junto ao campo, nos corredores e até nos banheiros. As novas regras mudam o visual dos estádios. Acabam as gerais ou populares, onde todos ficam em pé. Agora, as arquibancadas deverão ter lugares numerados, com espaços de 50 centímetros para cada torcedor. A medida é ótima, vem ao encontro do que nós pensamos, porém, nós temos que ter um prazo. Além de fazer as vistorias, as federações estaduais de futebol terão que enviar para a CBF um laudo técnico. As federações de futebol que não entregarem os laudos técnicos até o próximo dia 17 terão a capacidade dos seus estádios reduzida pela metade. E se ainda assim não apresentarem os laudos, os estádios poderão ser interditados. Pela primeira vez nós vamos ter uma fotografia dos estádios do Brasil. Tudo para prevenir tumultos, como o da final da Copa João Avelange entre Vasco e São Caetano, que deixou mais de 150 feridos. Isso tudo vai conferir maior segurança aos estádios, com isso vai fluir mais público aos estádios, portanto vai haver aumento de renda e não necessidade de aumentar o preço do ingresso. Tribos opostas, gerações diferentes, todos unidos pela música. Além de uma variedade muito grande de estilos musicais, o Rock in Rio reúne todo tipo de fã na plateia e também nos camarotes. Maurício Kubrusli, além dos astros do palco, quem mais a gente pode encontrar aí na cidade do rock? Olha, já estou começando, Ana Paula, a ficar arrependido do que eu disse. O que eu falei que era um dia mais velho, o que uma pessoa tão jovem como você, Giovana, está fazendo aqui hoje, hein? Esperando o show do Sting. Um senhor de 50 anos. Pô, maravilhoso, né? Que marcou minha adolescência com The Police. E eu acho que o Rock in Rio, ele marcou uma época, uma história, uma geração. E eu me sinto muito orgulhosa e muito feliz de poder fazer parte dessa época, dessa história e dessa geração. É o seu primeiro Rock in Rio? Meu primeiro Rock in Rio, tô debutando no Rock in Rio. E eu odeio tumulto, né? Só que hoje tá parecendo um parque de diversão, nem parece show de rock. Com Police você vai dançar. Por um mundo melhor. Ana Paula. E veja a seguir ainda no Rock in Rio, Gilberto Gil faz o público dançar ao som do forró na cidade do rock. Honda Civic 2001, cirurgia plástica concluída. Novo Honda Civic, além de tudo, é lindo. Rodinha de futevôlei, rodinha de surfista, rodinha de mulher bonita. Nossa senhora, o que é isso? Opa, desculpa. Rodinha de casados, aliás, duas, casados e casadas. Olha como eles se entendem. Rodinha de descasados, olhando, adivinha o quê? Peraí, o que é isso aí? Ah, sim, é a famosa rodinha de tatuís dançando a dança da chuva. Claro. Bom, é isso aí. No verão, onde tem rodinha, tem cerveja redondinha. A cerveja que desce redondo. Rosa Maria Murtinho e Natália Timber na comédia Let Lotte. Direção Bibi Ferreira. Você não pode perder. Teatro Renaissance, curta temporada. Com Sonrisal, a festa continua. E continua. E continua. E continua. Tome Sonrisal, o som do bem-estar. Nova era Renault Nissan. A Renault me apresenta a sua nova loja, localização nobre de fácil acesso na Avenida Brasília. A Renault é a primeira concessionária em São Paulo, autorizada a vender e a dar assistência aos veículos Renault e Nissan. Profissionais altamente qualificados. Atendimento personalizado. Conceito Renault Nissan de qualidade e tecnologia. Um espaço diferente onde você pode ter um agradável happy hour. E com certeza,
fazer um excelente negócio. Uma nova opção Renault Nissan. Renault, confiança até no nome.